Olá, muito boa tarde. Inicia esta terça-feira, em Lisboa, o Encontro Nacional da Catequese sobre o tema Uma Pedagogia da Fé e da Vida para os Adolescentes. É promovido pelo Secretariado Nacional da Educação Cristã e será agora apresentado por Cristina Sá Carvalho, convidada do programa Eclésia. Muito boa tarde, antes de mais, e obrigado por estar neste programa. O Departamento da Catequese que coordena no Secretariado Nacional da Educação Cristã promove este encontro. O que é que motiva ao debate deste tema? Que transformações estão em curso no universo do adolescente para que se pense a fé e a vida no adolescente de hoje em dia? Bom, nós hoje compreendemos, de facto, que, do ponto de vista cultural, há uma emergência daquilo que se chama a classe social dos adolescentes e que, depois de estudada, se compreende, não é um fenómeno inteiramente novo. De certa forma, começou nos anos 50 com a cultura do rock and roll e também com a facilidade com que os adolescentes começaram a ter acesso a algum dinheiro, a poder trabalhar e, portanto, tornar-se independentes dos pais. Portanto, já é um fenómeno relativamente longo, mas nos estudos mais recentes percebe-se que é uma classe social que não tem a finalidade das demais classes sociais. As classes sociais ajudam os indivíduos a integrar-se na sociedade. E aquilo que nós nos apercebemos acerca da cultura adolescente, isso é que é a ideia mais recente, é que é uma classe social que existe para se prolongar no tempo e não para se integrar na sociedade dos adultos. Obviamente que isso levanta muitas questões relativamente ao próprio progresso da sociedade e a estas pessoas, não é, que não estão a avançar para um estado de maturidade, portanto, de intervenção, transformação da sociedade, etc., e, portanto, de verdadeira autonomia. E, portanto, obviamente que isso cria muitos desafios a qualquer dinâmica de educação. Depois penso que, talvez por isso também, compreendemos hoje melhor que a educação para a fé não é apenas uma educação para a fé, é uma educação global da pessoa, não é? Que o processo de conversão, o processo de desenvolvimento da fé deve atingir e estar integrado, enraizado em toda a personalidade e não é um acrescento, não é? Antigamente falávamos dos cristãos de domingo, não é? As pessoas faziam toda a sua vida independente das suas próprias crenças e depois tinham alguma participação eclesial. É para evitar precisamente que esse estado da coisa se prolongue no tempo e, portanto, possamos ajudar os adolescentes a crescer bem. Além disso, também compreendemos que hoje a sociedade e os mecanismos de educação que a sociedade oferece estão muito fragilizados, não é? As escolas, as famílias, as igrejas, que eram as grandes autoridades e que colaboravam muito entre si, partilhavam valores, hoje não partilham necessariamente os valores, estão depauperadas e sofrem a grande concorrência, por exemplo, das novas tecnologias. Um panorama que tentaremos analisar mais em detalhe, desde logo essa caracterização que fez do adolescente. Ele tarda em atingir um estado de maturidade, mas curiosamente começam cada vez mais a ser chamados jovens os adolescentes e as crianças. Pois é, há toda uma disfunção. Relativamente às crianças, de facto, aquilo que nós hoje observamos é a tentativa de chamar pré-adolescente ou adolescente a crianças que deveriam estar que estão na idade escolar e que são realmente crianças. Isso coloca problemas muito graves do ponto de vista do equilíbrio psicológico. Porque os primeiros estádios da vida, não é, do bebê e da criança nas etapas pré-escolares, são etapas brutais de desenvolvimento. A transformação da pessoa e a capacidade de aprendizagem é monumental. E, portanto, quando chegamos à idade escolar, há uma dimensão psicológica e uma educativa que são fundamentais. A psicológica é a pessoa apaziguar-se e ter tempo para se virar para si mesma, não é? Portanto, a infância, entre os 6 e os 12 anos, é para ganhar estrutura, densidade na formação da personalidade, tornar-se forte e coeso, criar uma base para crescer bem, não é? De facto, entre os 3 e os 6 lançamos as bases da saúde mental e entre os 6 e os 12 lançamos as bases de uma personalidade saudável e forte e bem estruturada. Pronto, quando isso não acontece, obviamente que a entrada na adolescência está muito periclitante. Portanto, pode acontecer que os processos de desenvolvimento normais do adolescente, que também são importantíssimos, os processos de construção da identidade, não estejam enraizados, não tenham uma base sólida e, portanto, a perturbação durante a adolescência é muito grande, num dos quais os sinais, talvez, mais perceptíveis no global da sociedade, são as pessoas que nunca evoluem da adolescência. Têm uma idade de adulto, mas psicologicamente continuam a ser adolescentes. A outra questão que também é muito importante é que, do ponto de vista educativo, esta fase que os psicanalistas chamam de latência,
ajuda o indivíduo a abrir-se à cultura. Portanto, entre os 6 e os 12 anos, que chamamos de facto de idade escolar, porque é a idade em que eles vão adquirir os principais instrumentos da cultura onde crescem. Portanto, aprendem a ler, a escrever, a desenhar, a estar na escola, a ser aluno, a querer aprender, a querer crescer, a dar-se com as outras crianças, a relacionar-se de uma forma adequada com os adultos e a desejar crescer, que talvez seja o impulso mais saudável que uma criança pode ter. E depois, na adolescência, que aquisição de conhecimentos e de que formação de personalidade é específica dessa idade? A grande tarefa da adolescência é a construção da identidade, não é? Portanto, é o indivíduo perceber quem é, portanto, porque as crianças são muito reflexo da sua própria família, em todas as dimensões da personalidade, mesmo a religiosa, e que, portanto, aquilo que o adolescente vai fazer é reconhecer-se, não é? Portanto, no fundo, a entrada na adolescência é eu perceber que tenho um passado. As crianças não têm passado, não é? Vivem sempre no momento presente e também a ideia do futuro é completamente inalcançável. Do ponto de vista do adolescente, descobre que tem um futuro, não é? Que é chamado a fazer coisas e a tomar decisões e que, portanto, tem um passado que é... Ele ontem era diferente do que sou hoje, não é? Portanto, isso é muito o início da adolescência. E esse processo, depois de construção da identidade, é, de facto, esta descoberta de quem eu fui e agora, do que me disseram para eu ser, de como me modelaram para ser, o que é que eu quero aceitar como sendo eu mesmo. E, obviamente, depois também, a partir da pressão da sociedade, que é muito necessária, descobrir o que é que eu quero fazer. Porque, de facto, a vida humana e o crescimento saudável da pessoa é integrar-se na sociedade e contribuir para o crescimento da própria sociedade. E, obviamente, todo este processo faz-se através do desenvolvimento cognitivo, não é? O acesso às operações formais, ao pensamento abstrato, a integração da sexualidade, do impulso sexual, do desejo de ser amado, da relação com os outros, e depois também fugir um bocadinho, embora quando as coisas correm bem, de uma forma protegida, quase programada pelo próprio adolescente, fugir um bocadinho à influência dos pais, aos valores dos pais, para descobrir quais são os seus próprios valores. Não é? Nesse sentido, cada geração traz dimensões de inovação à sociedade que são importantes. Como incluir nesse itinerário a dimensão da fé, tanto até aos 11, 12 anos, como depois durante a adolescência? Bom, há uma questão que é importante para nós hoje na reflexão da catequese, é percebermos que, embora a pessoa tenha várias etapas na sua vida, as referências são bastante constantes, não é? A família é sempre muito importante para a qualidade da evolução da pessoa, as comunidades em que a pessoa se integra, quer a vizinhança, a igreja, a escola, e, portanto, nós também temos que aprender a ver a catequese não por etapas estanques, mas de uma forma fluida. E aquilo que nós pretendemos, e essa é uma reflexão também que os episcopados, pelo menos no mundo ocidental, têm feito com muita clareza e pertinência, é que o projeto é de conseguir educar cristãos maduros, não é? Pessoas que têm uma personalidade forte e bem definida e que também assumem valores religiosos de construção, não é? Porque há formas também de ser religioso que são débeis ou patológicas. E, portanto, estas duas dimensões, portanto, vamos ter catequese ao longo da vida para que as pessoas possam amadurecer. Do ponto de vista da educação específica e daquilo que nós temos pretendido, estamos a trabalhar muito a dimensão da catequese familiar, porque tanto no despertar religioso e a própria ideia do despertar religioso, que a formação para a fé tem que começar aos 2, 3 anos, porque de facto aquela etapa entre os 3 e os 6 é da abertura à simbólica, e que, portanto, que é uma dimensão essencial do ser-se religioso, não é? Ter-se essa capacidade de simbolização da fé e de percepção dos símbolos para chegar ao encontro com Deus. Portanto, o despertar religioso também com os pais, a catequese da infância com os pais, e depois há um dado que também é muito pertinente. Quando nós olhamos para essa sociedade adolescente que vive paralela à sociedade e que parece querer perpetuar-se no tempo, temos a sensação que eles se afastaram de nós. Os adultos dizem muito isso, não é? Portanto, nas escolas, que o grupo, se eu não consigo chegar ao grupo, não consigo estar com eles, e que não partilham os mesmos valores dos professores, ou dos pais, ou dos catequistas, ou enfim, os padrões essenciais da sociedade. Mas quando se interrogam os próprios adolescentes, eles dizem que foram abandonados. E essa é que é a grande questão. Nós também vivemos numa sociedade que deixa os adolescentes entregues a si. Isso tem basicamente uma explicação de natureza económica,
Mesmo hoje, quando nós olhamos para o que acontece na sociedade, em que as crianças pequenas são tratadas como adolescentes, tem a ver com padrões de consumo, com suscitar padrões de consumo. Portanto, a economia convém-lhe que as crianças sejam cada vez mais autónomas, que decidam separadamente dos próprios pais, porque se tornam consumidores mais jovens e mais vorazes. E que determinem o consumo da família, não é? Exatamente, exatamente. E que os próprios adolescentes também queiram ter esse mundo paralelo, porque se percebeu que os indivíduos consomem mais do que as famílias. Não é? Pronto, e isso é fácil, relativamente fácil de impor como padrão de vida, não é? Através da moda, através das ofertas de lazer, etc. E de certas formas de sedução que, por exemplo, os gadgets têm relativamente àquilo que eles devem fazer com a família e com a escola. E isso está a ter um grande impacto, de facto, na organização das famílias e na forma como os adolescentes se veem. Referiu esse projeto da catequese familiar em curso já há algum tempo, creio, no Departamento da Catequese, do Secretariado da Educação Cristã. É uma tentativa de recuperar a família como parceira essencial dessa transmissão da fé, como era noutros tempos, noutras épocas, noutras tradições. É uma metodologia científica, chamemos-lhe assim, para que a família seja de facto uma parceira na transmissão da fé. Olha, eu devo confessar que ao princípio eu olhava muito para a família, a minha preocupação com a família e no princípio deste projeto de ver a família como parceira, o que eu acho que já é importante. Mas entretanto... Porque noutros tempos era naturalmente, sim, não é? Sim, naturalmente. Era naturalmente, sim. A transmissão, quer dizer, não se punha a questão do despertar religioso porque ele era feito na família e porque mesmo as crianças, no fundo, acabavam por ir à catequese apenas confirmar aquilo que já viviam na família. E já agora deixe-me dizer que acredito que muitas famílias ainda assim acontece, também vamos ser justos, não é? Sim, é um facto. Aliás, às vezes, aquilo que eu noto é que as famílias têm vontade, mas perante a pressão social, que hoje diz muito às famílias que elas não são capazes, não é? Diz muito aos pais, que são os especialistas que educam, são os professores, são os psicólogos que educam, e também que são os catequistas, mas não, quer dizer, os pais querem educar, a maioria quer educar, e mesmo que tenha problemas difíceis, não é, na estrutura da família, problemas pessoais, mas precisa de ser incentivado e precisa de ser ajudado. Por isso nós também temos desenvolvido alguma reflexão em torno da educação parental para reforçar essas competências e essa vontade que os pais têm de assumir o seu papel educador, que foi uma questão, por exemplo, que o Papa João Paulo II muito defendeu, aliás, na Familiares Consórcio. Mas a reflexão que nós fizemos, do ponto de vista de facto científico, não é, porque nós na catequese familiar contámos com o trabalho de investigação muito bem feito do Padre Vasco da Cruz Gonçalves e que está à frente da redação dos materiais, que de facto a catequese familiar também se propõe educar para a fé a própria família. Portanto, é uma catequese de adultos em que os adultos depois são os pais e os avós, os padrinhos, aquilo que for possível, são depois os educadores também da criança. Portanto, no fundo, é mais do que uma parceria, é devolver à família aquele papel que é o seu. Na atualidade e na caracterização que fez do mundo da adolescência, que pedagogias, que mediações são fundamentais para que o adolescente possa percorrer esse itinerário de educação para a fé? Bom, esse é o motivo deste trabalho que nós estamos agora a desenvolver, não é? Que estará neste encontro. Que vai começar neste encontro, porque é um debate bastante complexo. Nós, neste momento, lançámos junto dos secretariados diocesanos, que trabalharam na sua equipa e também com alguns grupos de catequistas, uma reflexão sobre os materiais e os itinerários que nós temos da reformulação anterior, que tem muitos valores positivos e dos quais destacam algumas preocupações. São preocupações que também já estão identificadas pelos estudos mais científicos e é importante nós também fazermos esse comparativo. E que passam por? Pela dificuldade que os adolescentes têm na experiência, não é? Em conseguir fazer a experiência de fé, algumas dimensões da sua motivação e também uma tradição intelectual da catequese que ainda não está completamente resolvida, que nós já tentámos colmatar nos catecismos da infância, portanto, os materiais da infância, e que com os pais se torna de facto muito mais fácil, que é o facto de fazermos propostas, de sentirmos que fizemos propostas muito teóricas. Portanto, nós, quando se trabalha com as pessoas em geral, mas sobretudo com as crianças e com os adolescentes, não se pode apenas trabalhar os grandes princípios, é preciso ajudar a descobrir aquela prática. Quando se diz a uma criança que tem que ser bondosa, muitas vezes para uma criança ser bondosa é brincar com os meninos de quem ela não gosta, é ajudar a mãe a arrumar a louça depois de jantar, é estudar na escola.
E, portanto, relativamente aos adolescentes, obviamente os seus interesses já são mais complexos, mas é ajudá-los, claro, a fazer uma reflexão sobre a vida e a vivê-la bem, daí também o tema da nossa formação ir nesse sentido, quer dizer, ajudá-los a viver globalmente, também querendo nós que, como disse o Papa Francisco, há uma alegria potencial extraordinária na vivência do Evangelho e é preciso ajudar as pessoas a fazer essa descoberta. Portanto, é importante que eles vivam bem, quer dizer, que o cristão seja um testemunho de alegria e de esperança no mundo, porque é o seu grande princípio transformador. Procurando aí, de facto, novas ferramentas pedagógicas, novas linguagens também, vão enfrentando esse desafio? Sim, na reformulação anterior trabalhou-se muito a dimensão da linguagem, porque se calhar há 7 ou 8 ou 10 anos tínhamos a percepção de que era a linguagem o grande problema. E, portanto, avançámos nesse sentido. Obviamente que hoje as linguagens são muito mutáveis e, portanto, temos que acompanhar. Por exemplo, percebemos que os materiais têm que ser mais fluidos, têm que ser mais reescritos, têm que aparecer novas propostas ao longo do tempo para acompanhar os acontecimentos. Agora vai haver um Mundial de Futebol, se calhar o Mundial de Futebol deve ser considerado numa reflexão catequética porque é um fenómeno a nível mundial que gera, por exemplo, imenso dinheiro, que mobiliza a atenção da comunicação social, porque eles gostam de futebol, quer dizer, é apenas um exemplo que temos que estar mais atentos. Agora, aquilo que nós percebemos, que se calhar sempre percebemos, mas que agora notamos como uma grande exigência e de facto algo em que temos que refletir e agir seriamente, é na formação dos próprios adultos. É interessante porque naquela linha que eu referi há pouco de que os adultos acham que os adolescentes foram embora, abandonaram a sociedade adulta e eles próprios se sentem abandonados. Por exemplo, o Bana Group nos Estados Unidos fez um estudo enorme, transversal a muitas confissões religiosas, a muitas igrejas, em que de facto eles diziam que não se sentiam acolhidos nem compreendidos nas comunidades, pelos adultos, pelos, digamos assim, pelos representantes da fé. E isso nós temos que ter em atenção. E como é que vamos ter em atenção? Sobretudo a partir da formação que temos que dar a estes catequistas. Um catequista hoje, tanto na infância como na adolescência, tem que ser uma pessoa muito bem preparada, madura na sua fé, porque de facto, como dizia o Papa Paulo VI, e tão bem, é pelo testemunho que nós atraímos, não é? É pela demonstração de que vale a pena fazer este caminho. O caminho do cristianismo é um caminho difícil e nós hoje vivemos numa sociedade em que já há tantas dificuldades no cotidiano que sobra pouca energia para subir a fasquia. E nós temos que ajudar os adolescentes a subir a fasquia. Em todo caso, há uma mudança dos referenciais nos adolescentes, onde conceitos, enfim, muito clássicos e tradicionais na transmissão da fé, como cruz, como o Senhor, como, enfim, Maria, se calhar são palavras que não têm o mesmo significado para os adolescentes atualmente do que aqueles há 5, 6 anos atrás. Sim, eles são incontornáveis, quer dizer, aquilo que é o centro do cristianismo, não é? Aquilo que é a mensagem de Jesus Cristo, não sofre alterações. Aquilo que de facto nós temos que fazer é um esforço de apropriação, nós os adultos, para depois realmente podermos viver e testemunhar e falar. Muitas vezes, quando trabalhamos com crianças e adolescentes, temos que desdobrar o discurso em muitas tentativas. Nós hoje também compreendemos com muita clareza, e é uma grande dificuldade que vamos ter que ultrapassar, que além da dimensão do testemunho tem que haver um acompanhamento muito pessoal. Ou seja, tal qual como na escola, a diferenciação das pedagogias também é o grande desafio e a grande dificuldade da escola hoje, porque é muito difícil de fazer, mas é absolutamente necessária, também na catequese. Não é? Nós temos que ter adultos que estão preparados para acompanhar cada um deles como se fosse único. E termos no mesmo grupo crianças e adolescentes e adultos que estão em processos diferentes do seu caminho, que têm necessidades diferentes, que têm contributos diferentes, que têm valores diferentes, não é? São pessoas, e é na integralidade, daí a fé e a vida, a pessoa na sua globalidade. Eles não vão ali, uma vez por semana, ter umas pinceladas sobre o que é a doutrina cristã. Isso é muito interessante, mas é absolutamente insuficiente. É para viver. Aí também se nos põe uma outra questão que é fundamental, quer dizer, mas para a qual também penso que a catequese poderá dar um grande contributo. Nós precisamos de comunidades vivas. Nós temos também já ensaiado, sobretudo a partir da Diocese do Porto, a catequese intergeracional, que é uma catequese que tem uma lógica, sobretudo de planificação projetual, não é? Em que a partir do itinerário dos materiais nacionais é pensado em cada paróquia, para aquele grupo, o que é mais relevante.
e em que, de facto, os adolescentes não só têm os seus catequistas, mas como participam e partilham a sua experiência de crescimento humano e da fé, enfim, que nós não podemos separá-los, separamos-los apenas para referir os conceitos com maior clareza, que eles encontram adultos em vários estados da vida, com várias experiências, que fazem o caminho com eles. Isso é a catequese intergeracional, e é para isso que nós caminhamos. No programa, enfim, os temas de algumas conferências nós fomos aqui apresentando e analisando. Vejo que o programa deste encontro, que inicia amanhã, vai indicando avaliação de materiais, projetos editoriais novos. O que é que está aí para aparecer? Pronto, a nossa ideia, de facto, é fazer a transição da catequese da adolescência para a catequese dos adolescentes, não é? Esta dimensão de personalização e de acompanhamento individualizado, e, portanto, temos uns materiais e que foram trabalhados e que foram analisados, agora com mais pormenor, para compreendermos o que devemos manter, o que devemos transformar. Portanto, temos 2 anos, porque para o ano faremos a grande reflexão que vai ser ao nível das pedagogias, que é aquilo que temos estado aqui a conversar, não é? E é obviamente que os materiais são muito importantes, mas é a pedagogia e o sentido que está por trás que dá estrutura e apoio e que faz avançar um projeto com qualidade. E, portanto, estamos a começar por aquilo que é mais imediato e mais simples, porque também pensamos que a descoberta que faremos relativamente às soluções de método para a adolescência nos levarão a criar uma nova embalagem relativamente a toda a catequese, não é? E, portanto, podermos avançar para um projeto global de catequese na nossa Igreja que esteja ao serviço de todas as pessoas. O objetivo é chegar daqui a 2 anos com novos catecismos, novos materiais? Daqui a 2 anos sabermos o que queremos fazer e depois num prazo que não sabemos ainda, mas talvez de 1 ano, 1 ano e meio, conseguirmos preparar os materiais todos e, sobretudo, fazermos esta grande reflexão e criarmos os meios para termos sistemas de formação e de acompanhamento dos catequistas que estejam à altura, efetivamente, das necessidades. Doutora Cristina Sá Carvalho, muito obrigado por ter estado aqui neste programa, onde quisemos apresentar o Encontro Nacional da Catequese, que decorre em Lisboa entre os dias 8 e 11 de abril. Votos de um bom fim de tarde e até amanhã, se Deus quiser.